muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atendem de hoje, não deixe um soldado ferido morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Venha lutar, Saúl, e a ferida sarará. Protegido com teu manto de amor, o pão partiremos sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes que em soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte para escrever. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Amém. Boa noite a todos, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem esse imenso prazer de vos cumprimentar é esse vosso irmão em Cristo, ministro Roberto. Deus abençoe a todos. Nós ficamos felizes em saber que você está sintonizado para conosco e assim juntos nós desfrutarmos das bênçãos ricas, as maravilhosas, grandiosas benevolências do nosso Deus. Espero eu que mais desta vez
cada um de vocês, eu, através debaixo da unção de Deus, possamos juntos navegar um pouco mais e crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E creemos que cada um de nossos irmãos, ouvintes, nossos amigos, todos que agora têm deixado seus afazeres, né, para nos ouvir, para cultuar conosco, que Deus possa lhes recompensar cada esforço da tua parte. Tudo que você faz, isso é louvável diante de Deus. Que o Espírito Santo, aquele que é o autor da palavra, aquele que consuma todas as coisas, aquele que desceu na pessoa bendita de Jesus Cristo para morrer por mim e por você, possa lhe agraciar com suas ricas e infalíveis bênçãos. Que a graça e misericórdia esteja sobre todos nós aqui nesta hora. Que Deus possa, assim sempre, fazendo com que nossos corações possam estar deleitando-se na palavra de Deus, alimentando-se do maná, vendo e crescendo diante daquilo que é eterno, diante daquilo que é verdadeiro, que é a sua palavra. Então, meus irmãos, estou feliz por mais uma vez, nesta noite de quarta-feira, cultuarmos ao Senhor juntamente contigo, né? E que esses cultos, essas lives, assim, sempre possa estar te inspirando, né? E fazendo com que você possa estar observando as coisas e ao mesmo tempo preparando as suas vidas, né? Para encontrar com o Senhor Jesus, que muito em breve vai vir conforme está prometido nas Santas Escrituras. Que o desejo de Deus é que sempre foi, que você possa estar se libertando nesta hora, saindo do mundo, do pecado, de todo o poder demoníaco que hoje jaz na terra e fazendo grandes coisas para assim intervir, para que as bênçãos do Senhor não venham sobre o eleito. Mas nós glorificamos a Deus porque Deus cumpre com sua palavra. Se você, meu irmão, minha irmã, meus ouvintes, cada um de nós cumprir com a nossa parte, Deus vai cumprir com a sua, na sua vida, na minha vida, em nosso meio, em meio da igreja. E assim, em todos os tempos, Ele sempre esperou que o homem e a mulher abrissem os seus corações e que Ele pudesse descer lá e dominar todo o sentido do corpo. E que nesta hora também não é diferente. É a mesma coisa, sabendo que Deus está fazendo isso por nós nesta hora. Tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos começar um tema intitulado assim, A Última Chamada. Tá bom? Hoje nós teremos culto aqui, live, amanhã também, quinta-feira nós vamos ter. Porque nós essa semana anunciamos que nós iríamos ter culto terça e quinta na igreja, nos horários normais de 7h45, mas só que não está podendo passar das 8 horas, né, na igreja. Então nós suspendemos esses cultos de terça e quinta no tabernáculo. E a partir da semana que vem, nós vamos ter culto terça e quinta, live, tá bom? Terça e quinta. Então não vai ser mais quarta-feira, vai ser na terça e quinta. Mas essa semana, hoje, quarta-feira, temos culto aqui em live e amanhã, quinta-feira, também nesse mesmo horário, tá bom? E sábado nós vamos ter culto direto, transmissão da igreja do tabernáculo, tá bom? E se você deseja nos fazer uma visita, o nosso endereço de culto é rua aqui em Álvares Machado, Jardim São Francisco, Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, Álvares Machado. Deus os abençoe e que você prossiga assim sempre, né? Dedicando as suas vidas nas mãos de Deus. Então, hoje eu tomei aqui um texto de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4, e o tema então é a última chamada. Enquanto os irmãos vão procurando aí, nós vamos glorificando o nosso Deus com mais um louvor, tá bom? Deus vos abençoe. Pelas ondas do mar desta vida, navegando eu estou.
aqui, alguém perguntou, culto domingo vai ser sábado ou domingo, ou sábado domingo, mais ou menos que eu entendi, mas o culto no tabernáculo vai ser só domingo, tá bom? A partir das 18h30, das 6h30 da tarde, nós começamos, né? Na verdade 18 horas, 6 horas, né? Começamos o prelúdio, das 6 às 6h30, então 6h30 temos os cânticos até umas 7 horas, por aí, e temos lá mais ou menos 45 minutos, né? Após, porque antes das 8 horas nós estamos já terminando. Então, o culto no tabernáculo, por enquanto, é só aos domingos, tá bom? Deus abençoe. Se houver, assim, uma probabilidade de ter um sábado, nós vamos comunicar. Mas, por enquanto, só no domingo, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Irmãos, antes de nós lermos a Escritura, eu gostaria de passar também o pão diário, tá bom? American acts like American. German acts like a German. Because that's their national spirit. O americano age como americano, o alemão age como um alemão, porque esse é o seu espírito nacional. And we have a national spirit. Amen. That's the Holy Spirit coming from God out of heaven and you act like that. Hallelujah. Makes you conduct yourself as they do up there. Because you are of another world. E nós temos um espírito nacional, que é o Espírito Santo que vem de Deus do Amém. céu. Glória a Deus. Você age como ele. Aleluia. Mas você se comportar como se comportam lá em cima, porque você é de outro mundo. Amém. We're living in America, that's true. That's the body part. But the soul that conducts us, our character, is from above. Estamos vivendo nos Estados Unidos, isso é verdade. Essa é a parte do corpo, mas a alma que nos conduz, nosso caráter, é de cima. We live from above because we're born from above. All Christians come from above. Jesus said, I'm not from below, I'm from above. If I was from below, my subjects would fight for me. But my kingdom is up above. Vivemos de cima porque nascemos de cima. Todos os cristãos vêm de cima. Amém. Jesus disse, Glória a Deus. eu não sou de baixo, sou de cima. Se fosse de baixo, meus súditos lutariam por mim. Mas meu reino é de cima. So is every man. Amém. For the kingdom of God is from above. Assim é todo aquele que nasceu do reino de Deus. Ele é de cima. Amém, né, meus irmãos? Graças a Deus, né? Realmente nós somos de cima, né? Nós somos da natureza espiritual de Deus. Então nós estamos felizes em saber disso. Por isso temos a natureza de Cristo. Vamos então para a Escritura, Apocalipse capítulo 18, apenas o verso número 4, que diz: Eu vi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Amado Deus, precioso, soberano e afável Pai Celestial, mais uma vez nós tomamos aqui esse recinto e pedimos que o Teu Espírito, a Tua graça, venha nos confortar, venha dirigir o que há de ser feito nesta noite. Deus, desde já nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos o perdão por cada um de nossos pecados, nossas falhas. Abençoe nossos ouvintes nesta noite. Ó Deus, que a Tua palavra possa falar ao íntimo de seus corações, que as suas vidas sejam transformadas. Ó, que a liderança do Espírito Santo entre bem fundo, lá na sua alma, Senhor, e os ajude, ó Deus, a reconhecer a hora que estamos atravessando. Toma cada um em Tuas mãos. Deus, guia os seus passos, abra-lhes o entendimento, dai coragem, dai alegria no Espírito, regozijo na alma por servir a Ti. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo nós pedimos, com perdão de nossos pecados, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós lemos um texto bastante conhecido, né? Eu ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados
e para que não incorras nas suas pragas. Bem? Nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus é um Deus separador. É um Deus que, quando Ele quer abençoar, Ele exige uma separação da incredulidade, da dúvida, né? Deus quer que nós sejamos realmente dedicados a Ele, para o seu serviço, para o seu propósito, enfim, para aquela vocação em que nós fomos chamados. Aleluias, né? Então, Deus é um Deus separador, né? Não é o Deus misturador, aquele que realmente gosta de estar imbuído, misturado, e tanto faz uma coisa com a outra, não tem problema. Não, o nosso Deus não é um misturador, o nosso Deus é um Deus separador. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E quando Ele quis abençoar Abraão, Ele disse: Abraão, sai da sua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te ordenar. Amém? E enquanto Abraão não ouviu e não obedecia à voz de Deus, enquanto isso ele não tinha bênção. Mas quando Abraão começou a observar que Deus realmente queria o abençoar, que ele fosse uma nação diante de Deus com muitos benefícios, então ele teve que ouvir o mandato de Deus pedindo para sair. Então teve uma hora que Deus chamou Abraão pela última vez, dizendo: Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te ordenar. Amém? Vê você, eu, né? Cada um de nós somos abençoados por completo quando obedecemos a chamada. Aleluia! Quando nós ouvimos a chamada de Deus, sai dela, povo meu. Sai da onde? Você tem que saber da onde você está saindo, para você entrar em Cristo Jesus. E se realmente você tem certeza que saiu, tem pessoa que sai, mas leva aquele que está lá junto com ele. Não, Deus quer uma separação completa de todo pecado, de toda vaidade, de todo desejo errado, de toda coisa descontrolada. Amém? Sai dela. Aleluias. Glória a Deus. Agora, nós sabemos que é assim, irmãos, quando obedecemos ao chamado, lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 13, diz: saiamos, pois, a Ele. Aleluias. Porque Ele está chamando. Quando Ele está chamando, vamos sair ao encontro. Aleluias! Quando Deus te chama, você tem que parar, ouvir Deus e ter certeza para encontrar com Ele, porque é Ele que está te chamando. Agora, quando nós ouvimos outras vozes e não ouvimos o chamado final de Deus, fica difícil, né? Mas quando nós ouvimos, nós podemos sair com confiança. Então diz: saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a vergonha do Evangelho. Você sabe, irmãos, que hoje muitas pessoas estão envergonhadas, eles carregam sobre si a vergonha do Evangelho, porque o Evangelho na linguagem dos outros está defasado. O Evangelho na linguagem de muitos aí só crítica, só, né, calúnia e tudo mais. E muitos até tosquenejam na fé, fracassam na fé e voltam para trás, estagnando, né, param no caminho ali, não quer mais continuar. Mas saiamos, pois, a Ele, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, levando tudo que Ele sofreu por nós. Ah, mas você serve aquele Deus? Sim, nós servimos aquele Deus, a qual veio na bendita pessoa de Jesus e morreu por nós. Mas daquela maneira, sim, foi daquele jeito. Porque Deus, meus irmãos, amou em fazer isso por nós. Amém? Deus fez isso por amor a mim e a você. Então saiamos, pois, a Ele, né? Eu não tenho outra maneira de Deus chamar a nós, senão através da sua palavra. E Ele está chamando nesta hora. Mas o problema é que muitos não querem ouvir. Muitos querem ouvir uma denominação, muitos querem ouvir uma congregação, muitos querem ouvir um homem erudito, por mais bem intencionado que ele possa estar, mas não quer parar para ouvir Deus quando Ele está nos chamando. Mas saiba disso, um desses dias, essa voz parará de chamar, então vai ser tarde demais para muitos que desejarão ouvir a voz e tentar fazer
como se estivesse nos dias deles. Né? Quando eles rejeitaram, agora não tem mais chance. Eles vão querer como se fosse outra chance. Não terá mais jeito. Mas saiamos, pois, a ele. Saímos dos arraiais denominacionais, os arraiais políticos, os arraiais de crítica, né? Saiamos fora dessas coisas e chegamos diante dele, levando seu vitupério. Então, todos nós sabemos que no livro de Apocalipse 2 e 3, Deus tem enviado 7 vozes, ou seja, 7 chamados, pedindo para todos os cristãos de cada era, cada um por sua era, sair fora do sistema. Sempre Deus faz assim. Na era de Éfeso, foi a mesma coisa. Na era de Esmirna, a mesma coisa. Então, 7 vozes, uma para cada era, né? Houve 7 mensageiros, chamando o seu povo, advertindo sua igreja. E no fim de cada era, a era, né, ou de cada dispensação, foi dito assim: vê, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então ele está chamando, ele envia sua voz, mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está o tremendo. Quando ele diz às igrejas, porque Deus enxerga somente a verdadeira e a falsa vinha. Ele não viu uma igreja no meio termo, um pouquinho outra maiorzinha, outra está mais abençoada, outra está lá na frente muitas vezes. Não, Deus só vê assim a vinha verdadeira e a falsa vinha. Ou você entra na vinha verdadeira, ou então você fica na falsa vinha. Não adianta ter meios termos. Ah, mas esse monte de igreja que existe, tem sim. Mas todas essas aí, quando vier a boicote, vão se unir. Somente a noiva eleita, somente a igreja escolhida por Deus parará firme com o que tem recebido, porque tem ouvido o chamado da voz final para essa era. Estão dando crédito, não somente isso, mas praticando tudo que está ali dentro. Não é só ouvindo, parando para ouvir, mas não está mudando nada. Mas a noiva de Jesus Cristo está parando para ouvir e mudando as suas vidas. Irmãos, sem a voz de Deus, sem esse chamado de Deus, quem não tem isso vai ficar aí, não vai ter jeito. Pode ser religioso quanto for. Se não estiver ouvindo o chamado agora, né, o chamado da meia-noite, o qual diz para as virgens nestas, né, e as prudentes ali, à meia-noite ouviu-se clamor, sair ao encontro. Agora, quem está preparado hoje para sair ao encontro da palavra de Deus? Sair ao encontro do chamado divino? Amém? Muitos dizem chamados, mas somente de boca, mas suas vidas não condizem com o que eles dizem que são chamados. Amém? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas somente os poucos serão escolhidos. Então, em cada era, Apocalipse capítulo 2 e 3, Deus sempre trabalhou, né? E no final de cada dispensação, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aqui em Apocalipse 18:4, ele diz: sai dela, povo meu. Agora, meus amados, por ser a última era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, então Deus também tem de fazer e está fazendo a última chamada para sair. Aleluia! Houve uma ocasião que Deus fez a última chamada para Moisés apregoar ao povo. Moisés, vocês fazem isso, você reúne todas as famílias, então eles terão que matar um cordeiro, terão que comer sua carne assada, e o sangue será aplicado no umbral da porta. Era um chamado, vocês vão fazer isso, porque a qualquer momento, a ordem de saída, vocês teriam que estar preparados para caminhar. Amém? Teve uma hora, teve a última chamada, e Moisés tinha que peregrinar com aquele povo. Moisés tinha que dirigir aquele povo, e através do ministério, logo após Moisés, que foi Josué, eles cruzaram o Jordão e entraram em Canaã. Amém? Entraram em Jericó. Então temos que observar o chamado de Deus. E nessa hora que estamos vivendo, Deus está fazendo o seu último chamado. Quando você vai viajar aí, você chega até no saguão do aeroporto, logo está lá o anúncio, né? É o voo partindo para tal lugar, sairá de tal hora, né? Na plataforma tal. Então veja, tem um chamado para que ninguém se perca. Quando você vai viajar, chega na rodoviária, aí está lá o anúncio também, né?
ônibus que vai para tal lugar, destina a tal lugar, está na plataforma tal. Então, sempre avisando para que ninguém possa depois dizer que não viu. Então, é o que Deus está fazendo. Deus também agora está nos advertindo e nos colocando dentro da sua palavra, dentro do seu molde, aleluia, para que nós não venhamos falar depois, mas nós sabemos dessas coisas, não. Nós nunca ouvimos isso. Meus irmãos, que ninguém se passa por aqueles que não dêem crédito às coisas de Deus, mas que eles possam analisar que realmente nessa era estamos ouvindo a última voz, o último chamado, aleluias. Depois disso, somente a tribulação. Nós temos que estar conscientes dessas coisas, senão nós vamos ficar ouvindo todo o tempo e nunca, jamais chegaremos ao conhecimento da verdade de Deus. Mas nós temos que dar graças a Deus, porque ainda Ele está chamando. Ele está chamando a todos para entrar. Ele não quer que ninguém se perca, né? Mas muitos não querem entrar. Agora, veja aqui. Então Ele está fazendo a última chamada. Sair e entrar em Cristo, né? Mas sair de onde? De onde você deve sair? Você tem que sair dos desejos. Você tem que sair das determinações. Você tem que sair das coisas que é contrária à palavra de Deus, né? Dos sistemas, dos preceitos dos homens, os quais enganam fraudulosamente, com astúcia. Amém? Se nós formos aqui para 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, né? Verso 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim, ó, amados, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, veja aqui, irmãos, que tremendo, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É assim, estamos nesse tempo, que realmente esse Espírito está aí, e ele não está brincando não, né? Está muita gente aí fazendo muita gente ficar religiosa, muita gente assim, e aquilo outro, e na verdade estão perdendo de vista o que Deus está fazendo. Deus está saindo fora de todo o sistema denominacional, todo o enredo, e trazendo a cada eleito na posição para arrebatamento, através do seu chamado. Ele está chamando. Então você deve atender o último chamado, né? Agora aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 3, nós encontramos a partir do verso 1 até 9, que diz assim, mas, porém isto, que nos últimos dias, justamente nesta hora crucial a qual estamos atravessando, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. E depois se julga gente religiosa, gente amorosa, né? Gente carinhosa, mas tem mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quantas pessoas trocam as coisas de Deus pelas coisas banais, passageiras dessa vida. Mas um dia isso tudo terá um preço. Então, veja aqui, irmãos, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então, porque desse número são os que introduzem pelas casas, levando cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Esse espírito maligno passa de um para outro e vai contaminando, né? É um furúnculo, veja, é como um câncer e vai de um ao outro e de mal a pior cada dia. Gradativamente isso vai tomando forma. Aleluia. Mas nós temos que saber o que Deus está fazendo também
para nos privar e livrar-nos dessas coisas. Veja, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ouve e nunca aprende. Agora veja aqui, e como Janes e Jambres resistiu a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à verdade, quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles lá do passado, de Janes e Jambres. Né? Mas os homens eram misteriosos. Moisés criou a cobra, Janes e Jambres também fez a cobra. Mas só que a cobra que Moisés criou, essa era a vontade de Deus perfeita, e elas engoliram a cobra de Janes e Jambres. Então vocês virá logo os seus desvarios. Não permanecerá, meus irmãos, porque aquilo que Deus fez está feito. E não adianta o diabo imitar o que Deus ou tentar perverter o que Deus faz. Mas sempre prevalecerá a vontade perfeita de Deus. Isso que nos interessa, isso que nos coloca de pé nesta hora que estamos vivendo, em tomar parte e ouvir o último chamado de Deus para esta hora. Porque muito em breve, irmãos, isso se cumprirá. Todas as escrituras vai se cumprir no final dos tempos agora. Mas aqui, olha, 2 Timóteo capítulo 4, né? Diz assim, olha, a partir do verso 1: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, segundo a Escritura Sagrada. Nós não temos que criar doutrinas em nós mesmos, né? Queremos fazer isso, fazer aquilo. Não, você tem que seguir conforme as regras. Aqui o nosso mapa, a Bíblia Sagrada. Amém? Então veja que maravilha, né? Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Não suportam a verdade. Por isso que as igrejas estão largas hoje, libera tantas coisas, tantas podridões, a igreja enche. Mas quando você prega a verdade do jeito que é, o povo não quer, porque tem que deixar seus afazeres, as suas coisas mundanas, eles não querem largar isso. Desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas, né? Mas se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Então nós sabemos, meus irmãos, que Deus é maravilhoso. Então nós estamos vivendo na última era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, quando nós ouvimos o último chamado, aleluias, o último chamado. Não tem tempo mais para brincar, não tem tempo para deixar ficar velho. Depois que eu ficar idoso, idosa, então eu venho para Cristo. Não faça isso, porque amanhã não te pertence, né? E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Mas sabemos que Deus está fazendo isso. Deus tem tempo e fora de tempo, querendo que o homem e a mulher não se perca, mas que ele venha ao conhecimento da verdade de Deus. Saber o que Deus está fazendo nessa hora, fazer o que Ele tem feito por nós, e o que nós vamos fazer em relação a tudo isso que ouvimos. Tem muita gente que só ouve, como a Bíblia diz aqui, mas eles não conseguem acatar, não conseguem viver. Irmãos, Deus não está precisando de gente que decora a sua palavra, sabe tudo sobre isso, sabe tudo sobre aquilo, tudo sobre Moisés, tudo sobre Lombrana e tudo mais. Deus quer pessoas que vivam a palavra, que tenham a vida santificada em Cristo, para que o poder consolador desça e entra e domine a sua vida espiritual. O que Deus quer é que nós alcançamos essas coisas. Aleluias! E Deus está fazendo isso nessa hora. Mas somente quem está ouvindo a voz de Deus, quem está ouvindo o último chamado, não vai perder o voo. Não, porque está atento ao chamado agora. O homem da torre tem gritado, aleluia. O homem da torre é o Espírito Santo nesta área que estamos vivendo, dizendo como está vindo, prepara-te.
Vocês sabem que no Velho Testamento, né, eles tinham grandes muralhas, as quais protegiam as cidades, e ali eles tinham um atalaia, um homem que ficava ali para olhar e proteger toda a cidade, né? Toda a boniteza, a riqueza da cidade dependia daquele vigia. E o Espírito Santo hoje é o nosso vigia. Amém? E o homem que foi escolhido para estar ali era um homem escolhido a dedo. O homem tinha que enxergar bem, tinha que ter noção de tudo. Aleluias! E o único que pode ter noção de tudo hoje, enxergar de Gênesis e Apocalipse, nós vemos que é o Espírito Santo trabalhando através da voz do último chamado agora. Aleluia! O qual conhece todas as coisas, né? Deus cumprindo a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, coisa que nós não víamos em uma denominação, coisa que nós não entendíamos em outro lugar. Hoje nós vemos porque Deus enviou a sua voz para nós. Por isso, ouçamos a voz de Deus, atendamos agora ao chamado divino. Sai dela, povo meu, e entra em Cristo Jesus. Aleluia, né? Graças a Deus, por quê? Porque você é filho de Deus. Aquela mensagem do irmão Branham, Deus é ir de dizer aos meus discípulos, ele diz assim, olha, 172, aleluia. Então, se Deus é meu Pai, se Ele é seu Pai, quando você ouve a voz, o filho realmente gosta de ouvir o pai falar, a mamãe falar, e não somente isso, mas ela obedece a mãe e o pai. Né? Então, se Deus é meu Pai, eu tenho direito de crer no sobrenatural. Parece impossível, mas não é. Irmão, se Deus tem algo para fazer nesse tempo, é através do seu povo, através do Espírito Santo de Deus. Então Deus tem algo tremendo para fazer conosco, né, através de nós. Porque sou nascido do Espírito sobrenatural. E isso faz de mim um ser sobrenatural. Aleluia! Nós temos que saber dessas coisas, irmãos. À medida que nós recebemos a palavra, à medida que nós paramos para ouvir essa voz de Deus, nós só temos que crescer em Cristo Jesus. Amém? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E à medida que nós vamos entregando nossas vidas na mão de Deus, Ele vai nos lapidando, Ele vai tirando o desejo de ar, Ele vai tirando todo o pecado, toda a mentira, toda a inveja, toda a cólera. Deus vai tirando disso de nossa vida, vamos sendo limpos cada dia mais. Amém? Aí Ele falou, sede vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Então sabemos que isso é uma maravilha para nós. Então, por dentro e por fora, eu sou o homem de barro, você é um homem de barro, mas interiormente, quando você é nascido do Espírito de Deus, você se torna a ser sobrenatural. Ali, aleluia, e aquele ser sobrenatural tem fome e sede por seu lar celestial. No além, aleluia, isto é certo. Amém? Observe isso, porque você está ouvindo a voz de Deus. Amém? Porque Deus já falou, né? Todos aqueles que são meus, de maneira alguma lançarei fora. E quando você ouve a palavra de Deus, você realmente, então, tem certeza que é o chamado divino. Amém? Agora está nos chamando para uma grande convocação. Convocando os eleitos para crer em sua palavra. Convocando os eleitos para cumprir corretamente, conforme diz a Bíblia Sagrada. Então, depois de tudo isso, Ele agora está nos preparando para nos levar para ir embora daqui. Não está você feliz em saber que há uma luz no fim do túnel, clareando por mim e por você? Quando vivíamos perdidos no mundo, vivíamos perdidos em uma denominação que não acreditava em Deus, que somente criticava as coisas de Deus, mas hoje, graças a Deus, por essa voz, esse chamado, que tem nos chamado agora, e nós então ficamos felizes em ouvir o chamado de Deus, né? Agora é assim que é com cada homem ou mulher, quando ele é nascido do Espírito de Deus, amém? E vê a verdadeira ressurreição. Ninguém sabe o que Jesus ressuscitou dos mortos, né? Que Jesus sabe que Jesus ressuscitou dos mortos, a não ser que ele tenha morrido, ele mesmo, em Cristo Jesus, nascido novamente outra vez pelo Espírito Santo. Cada homem que está crendo, aleluia, apenas teologicamente, que ele está crendo apenas materialmente. Ele apenas vê isso no papel. Até que o Espírito Santo testemunha a ressurreição de Jesus Cristo. Você das coisas mortas da vida, né? Vê
e uma nova vida, esperança em Cristo, aleluia, em Cristo Jesus, cada homem ou mulher, veja, sem isso está perdido esta manhã, isso é certo, eu digo, sem isso, sem essa graça, sem esse reconhecimento, você está perdido hoje à noite. Mas graças a Deus, que nós sabemos que Deus é maravilhoso para nós. Agora, em cada homem que vem a Cristo, terá que convidar a Cristo para entrar na casinha que você vive. Convida Ele nesta hora, para entrar no seu coração. Convidando Ele é você aceitando sua palavra, é sendo batizado corretamente em nome de Jesus Cristo, é recebendo toda a palavra de Deus, recebendo todo o assim diz o Senhor. Então você sabe que você está o convidando para entrar na tua casa espiritual. Amém? Você não viverá somente de emoções, de arrepios, mas você terá uma transformação, a sua razão, a sua vida terá uma razão de vida, a razão de viver cada dia. Você glorificará a Deus, você terá prazer nas coisas eternas, porque Ele mora lá. Amém? Agora, meus irmãos, veja aqui, ó, Ele só entra com o convite. Então faça o convite nessa hora. Ele não força a si mesmo para entrar em você. Você diz, eu não quero nada daquela coisa fanática. Muito bem, não se preocupe, não estará ali. Mas quando você está desejando, aleluia, e pronto, glória a Deus, e pronto para liquidar com as coisas do mundo. Quando você está assim, desejoso, Deus vai te dar graça, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, que realmente Ele faça isso por você, né? Porque Deus faz essas coisas totalmente contrárias aos olhos humanos, né? Ele estava ali e Ele começou a falar com ele, e então ele, de repente, quando ele apanhou o pão, eles estavam tudo atemorizado, porque Jesus já havia partido, logo depois ressuscitou, mas quando ele veio se apresentar aos discípulos, eles se reconheceram quando ele partiu o pão. Irmãos, os discípulos fizeram isso. E cada discípulo de Deus hoje à noite, cada discípulo de Deus nessa era final que estamos vendo, está vendo agora como Deus está partindo o pão da vida. Aleluia! Como Deus está alimentando o seu povo. Como Deus está dando condições para os seus filhos caminharem. Amém? Que Deus os abençoe. Ele partiu o pão, Ele está partindo o pão da vida para mim e você. Quando você come esse pão, você não terá mais fome. Aleluia! Porque esse alimento te dará graça, sempre te conduzirá firmes a passo de vitórias, alegre, regozijante mesmo, até aquele grande dia prometido. Tá bom, meus irmãos? Que Deus os abençoe, que Deus prossiga falando em vossos corações. Esse assunto é muito bom, né? A última chamada. Amanhã, se Deus permitir, nesse mesmo horário, nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Esperamos que Deus nos abençoe, tá bom? Vamos agora aos irmãos que estão em sintonia conosco. Tatiana Norberto, Josiane Santos, Wesley Horta, Paula Martins, Santos Sueli, Wellington Claro. Deus abençoe a cada irmão, irmã conectado. E os que irão ouvir depois, né? Deus abençoe também e te sustente. A Tatiana pergunta, o culto vai ser no sábado e no domingo? E se haverá mudança no horário? Não, culto vai ser somente no domingo, no horário das 18 horas mesmo, tá bom? Por enquanto, só domingo. Agora, tivemos esse culto live amanhã, a partir da semana que vem, então vamos ter live terça e quinta no horário das 7h30, tá bom? Mas o culto ficará só domingo mesmo, às 18 horas, né, prelúdio, né? Deus abençoe cada irmão, cada irmã. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada para conosco. Esperamos que Deus possa realmente fazer isso. E que você possa também fazer a sua parte, né? Ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus para essa hora que estamos vivendo, né? A última chamada. Irmãos, quando Ele parar de chamar, olha, saiba disso, não adiantará mais ninguém ficar procurando. Mas hoje, enquanto Ele está chamando, não detenha o chamado, não vire as costas para o chamado, não fique com o enjoo dele, mas sempre fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Ele chamou Samuel, então Samuel pôde estar de pé e pôde falar, Senhor, eis-me aqui. Quando Ele chamou Isaías, Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Então, se Ele está te chamando, diga também, eis-me aqui, com sua vida de consagração, entregando seu corpo, alma e espírito ao Senhor. Tá bom? Meus irmãos, que Deus os abençoe. Eu quero orar por cada um de vocês. Amado Deus, soberano e eterno Pai, abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, os ouvintes e todos que por certo ouvirão também esta pregação nesta hora. Que teu Espírito Santo possa ser, ó Deus, misericordioso para cada um deles, derramando as bênçãos, maravilhas, Senhor, sobre suas vidas, sobre suas casas. Ó Deus, se há alguém doente, enfermo, nesta hora, pedimos que o Senhor cure ou liberte nesse momento, Pai. Repreendemos todos e quaisquer tipos de enfermidades, seja o que for, seja ela física, seja ela moral, seja ela espiritual. Nós ordenamos que saia, Deus, no nome de Jesus Cristo. Restitui os teus filhos. Ó Deus, faça com que eles ouçam a sua palavra, reconheça o teu chamado nesta hora, Senhor, porque num desses dias o Senhor parará de chamar, então o juízo varrerá essa terra, Senhor. Mas enquanto o Senhor está chamando, dê graça para cada um acatar de bom grado, ouvindo de ti. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoe a todos, para a tua glória te pedimos. Amém. Cure cada um. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo e saiba disso, o sangue de Jesus Cristo nos livra de todo pecado. Deus nos livrará, amém? Vamos encerrando aqui com esse louvor. Deus nos livrará. Confie nele e ele tudo fará por você. Está decepcionado? Confie nele. Está em dificuldade? Confie nele. Está fracassado no amor? Confie em Deus. Amém? Está em dificuldade espiritual? Confie no Senhor. Aleluia! Deus é maravilhoso para nós. Deus abençoe. O meu muito obrigado pela atenção dispensada. E volte a estar conosco amanhã, nesse mesmo horário, das 7h30, se assim o Senhor Deus permitir. Amém? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, né? Em nome de Jesus Cristo. E se houver amanhã, viveremos para Ele. Amém? Deus abençoe. Vamos andar com Deus, cada dia, cada hora de nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, todo dia, toda hora. Amém. Amanheceu o dia cheio de alegria, e eu andando com Deus, sem tormento e dor, não tenho temor, estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim. Amém. Andando com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amanheceu o dia cheio de alegria, Eu andando com Deus, sem tormento e e dor, dor, não tenho temor. Estou andando com Deus. se alguém chegar E me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus.
Amém. Queremos notificar que nossos irmãos que os cultos de ceia será no sábado, tá bom? Culto de Santa Ceia no sábado. Esse domingo normal, culto normal. Nos domingos normal. Mas sábado será só o primeiro domingo do mês, será sábado, Santa Ceia. Amém.